Oi, meus amigos, bem-vindo ao iLife. Hoje nós vamos conversar com Nailton Fernandes dos Santos. Eu sou o pastor Lucas Simon. Deixe já o seu like, os seus comentários aí. Vamos falar um pouquinho sobre a vida dele, como ele conheceu Cristo Jesus. E você está curioso? Mas antes, compartilhe com seus amigos. Comenta aí o que você está achando do programa iLife, um testemunho, uma vida abençoada por Deus. Então, Nailton, seja bem-vindo a esse programa aqui, o iLife. E aí, começa aí. Vamos começar então? Como você conheceu Jesus? Né? Eu ia fazer outra pergunta, mas essa aqui encaixa legal. Como você conheceu Jesus e quando foi que você batizou? Bem, eu sou Nailton, natural lá de Barreiras, Bahia, e aproximadamente aí uns 17 a 18 anos atrás, eu conheci o Evangelho, né, através de um jovem chamado Davi, né. As primeiras mensagens quem pregou para mim no caso, foi ele, né, e ele era um irmão da Igreja Adventista, do Sétimo Dia. E depois que ele pregou a primeira mensagem para mim, né, através da Bíblia, eu tive a oportunidade de ter um estudo bíblico com o irmão Romário. O irmão Romário também é natural de Barreiras, ali, congregava ali na igreja de Santa Luzia 1, ali em Barreiras, Bahia. Né? Então, ali, através do Davi, depois Davi foi o meu intermediador, depois o irmão Romário deu continuidade num trabalho que foi feito através do irmão Davi. Mas foi que ano? Há 17 anos atrás, 18 anos atrás. Eu não me recordo bem assim a data, né? Acredito que foi aí no 2004, mais ou menos, 2003, que conheci o Evangelho. Não me recordo muito bem assim. Você conheceu o Evangelho com Davi? Foi o irmão Davi. Irmão Davi era desbravador, marceneiro. Ele era marceneiro, ainda é, né, no caso, trabalha ainda nessa área. Mora em Barreiras ainda? Ele mora em Barreiras, Bahia. Ok. Aí você conheceu o Evangelho, logo batizou, demorou muito? Foi, né? Aí o irmão Romário, né? O irmão Romário é um missionário também da Igreja Adventista Sétimo Dia, o evangelista. Ele me deu 3 estudos bíblicos, né? E aí ele me perguntou se eu queria me batizar. Eu falei, quero. Né? Eu pedi o batismo também para ele. Falei assim, não, eu quero batizar também. Esse negócio de batizar aí é legal. Eu quero experimentar isso aí, né? Na Igreja Adventista aí e tal. Aí ele falou, então pronto, Nail, fechou então, já que você está com esse interesse de batizar, nós vamos aí então adiante, né? E aí, foi aí que começou a minha história na Igreja Adventista, há mais ou menos 17 anos atrás. 17 anos atrás, 2006. Não, antes um pouco. Em 2005 eu fui para o Camporim de Feira de Santana, então eu já estava no clube, já estava na igreja, né? Então foi mais ou menos 1 ano ou 2 anos, um pouquinho antes de 2005. Então, por isso que eu estou falando que está em torno de 2003, 2004, que foi a época que eu cheguei na igreja. Ok. Então tá. Então aí, meu amigo, você conheceu o Evangelho de Davi, depois o Romário conversou com você e você se converteu depois, né? Mas você frequentou qual igreja? E logo de cara você já recebeu um cargo na igreja? Como foi essa questão aí? Isso. Nesse período aí, quando eu cheguei na igreja, me batizei, né? Comecei a cantar na igreja. Ali começa o ministério da música, né, na igreja ali. E aí, um dos primeiros cargos que eu recebi na igreja ali foi de sonoplastia, né? Me colocaram, vi que eu tinha invocação para música e tal. Aí me colocaram ali para ajudar no som. Depois, ao mesmo tempo, perguntaram se eu queria entrar no Clube Desbravadores. O irmão Mário me levou ali para o Clube Desbravadores do Clube Fórum Silvestre, que até hoje existe esse clube. Sim. É um clube muito forte lá na nossa região, em Barreiras, Bahia. E ali a gente começou um trabalho ali através do Clube de Desbravadores também, como conselheiro do Clube Desbravadores do Clube Fórum Silvestre. Ah, ok. Então, você conheceu o Evangelho com o irmão Davi, o Romário incentivou, entrou num clube, batizou. E o que você... Assim, você pegou o cargo de sonoplastia, né? E depois se interessou a continuar com o Clube Desbravador, não foi isso? Sua paixão é o Clube Desbravador. Isso. E você, estou vendo aqui, mas você pode compartilhar aí, você conheceu uma moça, né?
que hoje é sua esposa. Como foi o seu encontro com ela? E qual o nome dela? Então, né? Isso é interessante porque uns 2 meses eu já estava batizado, mais ou menos, aí. Ela chegou, eu fiquei sabendo que eu tinha chegado de Brasília para visitar a família e tinha vindo, parece que para ficar, para morar lá, né? Até então. Aí o Erivaldo, que é meu cunhado, que me apresentou, né, para minha esposa, apresentou a irmã dele para mim, que é a minha esposa Luzimar, né? Luzimar Gonçalves. E aí começou ali um diálogo ali, conversando com ela, né? A gente começou a se conhecer. E aí, logo de cara, convidei para sair, né, ir para lanchonete, tal, né? A gente se conhecer mais. E aí começou ali a acontecer ali uma história ali entre nós, né? De namoro. A gente namorou aí 2 anos e 2 meses. E logo em seguida a gente se casou, né? E aí começamos nossa história de amor. 1 ano e 2 né? meses. 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses. De namoro e noivado. Entre namoro e noivado, e então a gente ali decidiu se casar e construir nossa história juntos. Então de lá para cá nós já temos aí mais ou menos aí uns 18 anos de casado, né? Entre namoro e casado. E Nailton, assim, voltando um pouquinho na questão do seu encontro com a igreja adventista, você frequentava uma outra igreja, outra denominação? Não. Ou não tinha nada ainda, aí você foi conhecer o Adventista, e quando você conheceu essa igreja e batizou, aí você teve algum conflito dentro de casa? Você passou por alguma coisa, uma batalha, né, espiritual, ou ali na família, alguma coisa assim sobre essa igreja? Compartilhe para nós aí. Então, né, quando eu me batizei ali, você me perguntou se eu já tinha visitado algumas outras igrejas. Sim, visitei, né, mas eu não havia assim me identificado com essas igrejas, né? Aí, quando eu conheci a igreja adventista, através do irmão Davi, através do irmão Romário, aí eu passei a me identificar com a igreja adventista do sétimo dia, né? E aí houve algumas resistências, né? Tipo assim, alguns familiares começaram a falar assim: rapaz, isso não, será que vai dar certo? Eu tô indo para a igreja e tal. Eu conheço o Nailton, que era conhecido, eu sou conhecido na família, com Coutinho, né? Então, será que vai dar certo? Será que Coutinho vai permanecer firme, né? E aí, quando eu chegava também lá em casa para pregar o evangelho para a família, havia um pouco de resistência da parte da minha família também, né? Então, quando eu cheguei ali para poder pregar o evangelho para eles, eu percebi que eles não queriam ouvir a palavra, tinha uma resistência, uma rejeição ali, através de alguns da família, mas depois eles começaram a entender, né? Começaram a ver a minha mudança, né? O meu testemunho, então eles começaram também a dar ouvidos também, a minha mãe começou a perceber também essa mudança. Hoje aceita com mais tranquilidade a palavra de Deus na minha família, graças a Deus por isso. Quer dizer que você era bagunceiro? Bagunceiro um bocado. Antes de conhecer a Jesus, eu andei nesse mundo aí, né? Aprontando um bocado, e Jesus ele conseguiu me alcançar. Amém. Né, antes que a morte chegasse, mas Jesus me alcançou e aí Deus me tirou do lamaçal aí para uma nova vida, né? Como diz a palavra de Deus, né? Em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, me tornei, através da graça de Jesus, uma nova criatura. Amém, amém. Aí, Nailton, você casou com a Lu, né, Luzimar, e a Luzimar, e você teve 2 filhos, né? Os 2 filhos. E quando você teve os 2 filhos, estava morando ainda em Barreiras. Isso. E qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Você seguiu uma profissão lá? O que você se dedicou? Ou já foi saindo para o campo? Você gosta de desbravador? Gosta de ser evangelista? Conta, pessoal, como foi sua ida com a família para essa questão do evangelismo aí. Então, né? Na igreja adventista, graças a Deus, os jovens eles passam por um treinamento, né? A igreja promove aí todo ano um treinamento através dos Calebs, um treinamento de evangelismo, preparando os evangelistas para poder trabalhar através do Caleb, salvar do pecado e guiar no serviço. E com isso a gente foi se capacitando pela graça de Deus, e Deus foi nos levantando na igreja para poder trabalhar nessa missão, né? E aí
Eu sempre trabalhei assim, de um pouquinho de segurança, de garçom na minha cidade, né? Eu fiz curso de tratorista também, para trabalhar em fazenda, eu trabalhei um período também. E aí, com o tempo, a gente foi aprendendo a trabalhar um pouco de predeiro, um pouco de pintor. E aí Deus foi me abençoando aí, mas sempre com esse senso de missão. Uhum. E no coração meu, o que mais reinava nessa questão assim, o que eu vou fazer, para onde eu vou, né? Então, as minhas orações diante de Deus e diante da minha família era, quando eu falo, me refiro à família, eu me refiro à minha esposa e meus filhos, né? Sim. A nossa oração era, se Deus nos chamar, eis-me aqui, nós vamos. Aonde Deus chamar, a gente vai. Então a gente orava e de repente o telefone tocava, né? Às vezes era o senhor que ligava pra gente, mas aí, meu amigão, tu tá onde? Quer vir para tal lugar? Aí eu falava para a Milosmar, minha esposa, né? Eu falava, Deus tá respondendo. Nós vamos ou não vai? Deus tá chamando. E aí? É um chamado de Deus. Vamos ou não vamos? Aí ela sentava do meu lado lá e a gente trocava algumas palavras, orava. E aí o coração vinha para a gente ir para a missão, para a obra, né? E aí começou esse trabalho, desenvolver esse trabalho de evangelista, de obreiro, através desses chamados que começaram a aparecer. Aí a gente foi para Brasília, a gente foi para lá Cristalina, a gente veio aqui para o Mato Grosso. Antes de vir para cá, a gente já tinha ido lá também em Mandacaru. Recebemos um chamado para ir para lá também. Mandacaru fica próximo de Baianópolis ali, né? Próximo de Barreiras, Bahia. Então a gente foi para a missão. Então você saiu de Barreiras, aí foi primeiro para Mandacaru. Isso. Aí de Mandacaru você voltou para Barreiras. Voltamos para Barreiras. E você já era ancião ali? Já, a gente trabalhava já como ancião, como líderes ali na igreja, né? Diretor de clube de desbravadores. Então a gente já estava começando a se desenvolver na igreja nesse requisito de liderança, né? Então Deus começou ali a nos levantar para poder atuar na igreja como líderes, né? Entendi. Aí depois de lá você foi para Brasília. Aí nós fomos para Brasília, largamos tudo lá, entendemos que Deus tinha um propósito em nossas vidas ali em Brasília, no Distrito Federal. Quando a gente chegou ali, a gente começou a trabalhar com desbravador também. Qual era o distrito, o bairro? O bairro lá é o 26 de setembro. 26 né? de setembro. Fica próximo ali da Vicente Pires e próximo também da Estrutural. É um bairro chamado 26 de setembro. 26 de setembro. A não ser que já mudou o nome lá, mas até então, onde eu conheço, é 26 de setembro. E ali a igreja, houve a necessidade ali da gente abrir um clube de desbravadores ali, o Luz do Cerrado. E esse clube, inclusive, existe até hoje lá. Eu tenho uma sobrinha, que é a sobrinha da minha esposa, eu considero como sobrinha também, a Laiane. As meninas lá, a filha de Joana também, os filhos de Joana, Thelma. Né? Então, os meninos estão nesse clube Luz do Cerrado lá, né? E pela graça de Deus, eu sou um dos pioneiros também, né? Desse clube aí. E a Amém. gente, igual eu falei antes, né? Então, quando a gente ora, coloca a nossa família diante de Deus na missão, Deus nos conduz, né? Ele sabe onde que é a maior necessidade, aonde precisa da gente lá. Isso. Então Deus nos conduz para esses lugares, né? Aí quando a gente chega em Cristalina também houve necessidade ali de estar apoiando ali a igreja, né? De resfriar, estar apoiando ali o clube também, a Alcateia, né? Então Deus sempre tem um propósito para onde Ele manda os filhos dele. Sim, sim. Então essa tem sido nossa missão até aqui. Amém. Aí depois de Brasília, Cristalina. De Cristalina, passou ali um ano em Cristalina, mais ou menos. E agora está aqui. E agora nós estamos aqui no Mato Grosso, aqui em Barra do Garça, Pontal do Araguaia. Então aqui são 2 lugares aqui ao mesmo tempo, né? Então nós estamos aqui em Pontal do Araguaia, né? Mato Grosso. E aqui temos tentado aqui salvar almas aqui, salvar do pecado, guiar no serviço, né? Através também do Clube de Desbravadores, através dos ministérios na igreja. Então estamos aqui agora, nossa missão está aqui no Mato Grosso. Amém, amém. Então tá aí, Nailton, mas antes de passar para outra pergunta, eu queria mostrar para vocês aqui esse livro aqui, O Grande Conflito. É da escritora norte-americana Ellen White, e ela vem falando da história, né, a história real que está acontecendo nesse mundo e que vai acontecer também. Então, muito bom, adquira isso aqui, é gratuito na Igreja Adventista, próximo da sua casa.
Então procure aí a Igreja Adventista, tá bom? E peça o seu livro, O Grande Conflito. Nailton, você já tem a base de quantos números de pessoas, de almas que ele levou para Jesus? Mais ou menos um número assim, que você já calculou isso, ou pensou em calcular e perdeu a conta? E outra pergunta, já emendando aí, o que é o Espírito Santo na sua vida? Assim, base de quantas almas eu não sei, né? Porque quando a gente faz um trabalho missionário assim, a gente não sabe o resultado, né? Existe situações que a gente faz o trabalho ali que não batiza ninguém e às vezes batiza 5, 10, 15, 17, mas o trabalho, a semente foi plantada e o trabalho continua e o Espírito Santo continua fazendo a obra, né? Amém. Aí a gente não sabe o resultado disso, isso pode se multiplicar. Pessoas que se formaram líderes, que a gente conseguiu levar para Jesus, que se formou líderes, e que esses líderes levaram outras pessoas a Jesus. Então isso faz parte do trabalho missionário que foi feito, né? Então a gente não sabe calcular de fato quantas pessoas foram levadas aos pés de Jesus. Uhum. Aí você me fez a pergunta assim, quem é o Espírito Santo para mim? O Espírito Santo para mim ele é uma pessoa que tem sentimento, que me ama, acima de tudo ele me ama. Amém. Ele me ama, mesmo na condição de pecador que eu sou. E o Espírito Santo para mim é um Deus, ele é Deus, ele cuida, ele protege e ele ilumina também, dá entendimento para mim compreender os planos de Deus para a minha vida. Amém, amém. Então você aí, deixe já o seu like aí, se inscreva no canal, deixe seus comentários, mande aí as perguntinhas também para Nailton aí, como é que ele poderia responder suas perguntas, tá bom? E ele vai estar respondendo aí no chat ou nos comentários também, tá bom? Então vamos lá, Nailton. Você veio para a igreja de Pontal, aqui Pontal de Araguaia. Araguaia, é isso mesmo? Pontal de Araguaia. Você tem um cargo lá na igreja de Pontal de Araguaia e está ajudando um clube desbravador. É o que você gosta de ajudar, é o Clube Desbravador, né? E qual é o nome do clube e qual o cargo que você tem na igreja também? Então, né, há pouco tempo nós estamos aqui na igreja de Pontal, né? E eu tive a honra e o privilégio de poder estar trabalhando aqui na igreja de Pontal. E atualmente eu tô aqui como diretor de mordomia da igreja e também diretor associado do Clube de Desbravadores aqui da igreja de Pontal do Araguaia, aqui no Mato Grosso. O nome do clube aqui é Diamante Real. Inclusive eu quero mandar um abraço aí para todos os nossos desbravadores, liderança do clube Diamante Real. E você que ainda não é desbravador e deseja conhecer o Clube de Desbravadores, eu te convido a você vir aqui no Pontal, aqui conhecer a Igreja Adventista, e através da Igreja Adventista você vai conhecer o Clube de Desbravadores, e aí você vai ser abençoado pelo clube e você vai ser abençoado também, acima de tudo, por Deus. Deus quer te abençoar. Você é o nosso convidado, tá? Quem pode participar do clube? Você, meninas e meninos que têm de 10 a 15 anos de idade. Você pode estar participando, ser um desbravador de ferro, um desbravador abençoado, trabalhando pela causa de Deus aqui nesse mundo. Amém. O que é desbravador? O pessoal deve estar perguntando, o que é desbravador? Desbravador é desbravar. Desbravar é algo que está desconhecido. E desbravador é aventura, né? O que o desbravador faz? Ele acampa, ele faz caminhada, ele faz rapel, ele faz tirolesa, ele participa de Camporim, que está envolvido mais de 50 mil desbravadores, 100 mil, o Camporim da Divisão Sul-Americana. E também tem eventos regionais, distritais, que os desbravadores participam, desfila também no 7 de setembro. O desbravador ele faz trabalhos sociais que abençoam outras famílias que necessitam também. O desbravador, acima de tudo, ele apresenta Deus para as pessoas. Ele desenvolve também um trabalho espiritual, que é o estudo da Bíblia, apresentar Jesus para as pessoas. Então, o desbravador, ele é um soldado de Jesus para salvar vidas aqui nessa terra. Amém. Então tá aí o nosso amigo Nailton. Nailton, na reta final aqui, o verso bíblico que você mais gosta. O verso bíblico que você mais gosta. Qual é o verso bíblico? O verso bíblico, eu queria deixar também para os nossos ouvintes aí.
O verso bíblico que eu mais amo, que eu mais gosto da Bíblia, eu gosto muito de muitos textos bíblicos da Bíblia. Mas um texto que me toca, que eu acredito que pode tocar você também, ou já está tocando, é Romanos capítulo 8, verso 1. Lá diz assim, olha, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o texto que tem me tocado e eu acredito que tem alcançado pessoas aqui também que estão nos assistindo, né? Ok. Esse é o texto. Então tá aí, o texto de Nailton aí, Romanos 8:1. 8:1. Né? 8:1. Nailton, uma frase aí para essa turma aí, um conselho para esse pessoal que está assistindo você aí. Qual é o conselho, uma frase que quer deixar para eles aí? O conselho que eu quero deixar aqui, que já foi dado para mim também, é: conhecer Jesus é tudo. Tudo que você precisa não é um carro de luxo, isso é uma necessidade que muitos querem. É um desejo, né? Muitos querem uma mansão, uma casa com piscina, quer uma fazenda, quer tudo que o mundo oferece. Mas o que eu aconselho a você a querer é estar na presença de Jesus. É permitir que Jesus ele toque teu coração. Ele transforma a tua vida. Jesus fala bem assim na sua palavra, olha, examinai, João 5:39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o conselho de Deus não é um conselho meu, mas é um conselho de Deus da Bíblia. Na Bíblia, ele diz assim, olha, o que eu tenho para te oferecer é vida, e vida eterna. Então, o conselho de Deus para mim e para você que está nos assistindo é: entrega a tua vida ao Senhor, que o mais Ele o fará. Amém. Ok. Então tá aí. Nailton, você quer deixar um abraço para alguém aí? Quero. Manda um abraço aí para quem Quero está deixar assistindo um abraço aí. aqui para tá assistindo aí. os meus familiares lá em Barreiras, Bahia. Eu quero deixar um abraço aqui para os nossos irmãos queridos, que eu amo tanto lá, de Igreja de Santa Luzia 1, a Igreja de Santa Luzia, meus irmãos lá de Igreja de Santa Luzia 2. Mandar um abraço para todos os amigos, desbravadores, liderança do Clube Selva, do Clube Alcaté de Cristalina, do Clube Luz do Cerrado, que está nos assistindo aí também, os nossos irmãos lá. E mandar um abraço também especial para o Clube Guardiões da Fé, que eu amo tanto. E deixar um beijo, um abraço para todos vocês, irmãos em Cristo, que nos assistem nesse momento. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. E eu vou terminar com uma oração. Vou orar com você agora. E deixar bem claro que Nailton é do distrito de Vila União. Nosso distrito aí. Estamos crescendo para a honra e glória de Deus. Amém. Então vamos orar, falar com Deus? Oremos. Bom Deus, que o Senhor continue, Pai, abençoando a vida do Nailton, da sua família. Ele é um missionário dedicando a vida nas tuas mãos. Abençoe, dê saúde, discernimento, abençoe a família, a igreja que ele está frequentando, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, com Deus, até a próxima. Nailton, aí. Amém, louvado seja Deus.